Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ICL Mercado e Investimentos. Temos aí bastantes assuntos para tratar com vocês, porque viemos aí de um feriado, né? Então, bolsas fechadas no dia 7, pouca liquidez aqui na Bolsa do Brasil no dia 8, mas notícias que impactaram e continuaram impactando aí nossa bolsa, tanto na sexta como na abertura hoje, né, uma abertura até mais movimentada hoje do que esperado no final da semana. Então temos aí bastante coisa para falar com vocês. Então vamos falar hoje sobre a inflação da China, né, que ficou em linha com o esperado, já foi divulgado tanto aí inflação ao consumidor como ao produtor. Vamos falar do Japão também, que é explicar por que a bolsa lá caiu num dia positivo na Ásia. Temos aí a desoneração da cesta básica para discutir com vocês, o preço da cesta básica também, né, e o salário mínimo necessário que foram divulgados pelo Diese na semana passada. Temos também aí orçamento de 2024 para falar, títulos verdes, focos, termômetro da Bolsa. Então, como eu falei, um monte de assuntos para a gente tratar hoje, represados aí da semana passada e também divulgações aí dessa semana para falar aí nessa meia hora com vocês. Mas antes de tratar qualquer assunto desses, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, sempre o dia da gente saber o que o mercado está esperando em relação à Bolsa, o que ele está achando da economia brasileira. É o dia da gente falar do relatório Focus, né? Também tem o orçamento de 2024, falas importantes do Haddad aí sobre o que ele está esperando sobre o orçamento de 2024, esse aumento de arrecadação, como que vai ocorrer, né? Tem esse anúncio dos títulos verdes aí que também a gente vai repercutir bastante. A cesta básica que foi divulgada aí no final da última semana, a gente vai poder repercutir com vocês agora, né? Uma queda considerável que pode ter impacto amanhã na inflação que vai ser divulgada, a gente vai tratar também disso, né? Mas vamos começar então nossos assuntos de hoje, Débora. Vamos já falar então do que está acontecendo no nosso mundão aí, Ásia e com alguns mercados bem aquecidos, o Japão também com uma queda aí por causa da taxa de juros negativa que talvez acabe. Então vamos começar falando aí de como fechou os mercados asiáticos. Bom, vamos começar então falando, né? Vou começar pela China. Né? A China, ela divulgou nessa noite, né, os dados de inflação. Né? Eles vieram bem em linha com o esperado. Então, para quem está só escutando, a gente não está vendo. Aqui na tela a gente tem um gráfico que mostra uma linha com a projeção do indicador, então, que o mercado esperava para aquele indicador, que no caso aqui é a inflação ao consumidor, e barrinhas com o indicador de fato, então quanto veio a inflação ao consumidor. Então a inflação ao consumidor lá na China, na variação mensal, tá, que não é a variação anual, ela ficou em 0,3% nesse mês de agosto, né? Então aqui a gente vê bastante em linha com o esperado, né, que também era 0,3%. Então aqui uma inflação da China bem alinhada com o que se esperava para esse mês agora. Né? Ela ficou em alguns meses abaixo do esperado, isso trouxe uma dúvida ali de como é que estava o ritmo da economia chinesa, mas nesse mês agora de agosto ele ficou bem em linha com o esperado. Já a inflação ao produtor, né, ela veio em 0,2%, veio até um pouquinho menor do que a inflação ao consumidor, mas também aí em linha com o que se esperava. Então a inflação da China não trouxe grandes novidades, nem grandes surpresas aí para o mercado, ficou bastante alinhada, mas o que acabou levando, né, o Xangai Composto, eu vou até colocar aqui para vocês na tela como é que fechou aí o Xangai Composto hoje, porque ele foi o grande destaque da China, né, desculpa, da Ásia hoje, né, e também, né, se a gente for pensar Xangai Composto e o menos abrangente, que é o Shenzhen, ele acabou ficando realmente liderando aí, ficando na ponta positiva, né, e liderando as altas lá na Ásia. Por quê? Além dos dados de inflação ao consumidor e inflação ao produtor, lá na China também foram divulgados os dados de concessões de empréstimos, de novos empréstimos de agosto. E esse número, sim, ficou bastante acima do esperado, mostrando que houve um aquecimento no mercado de crédito chinês, né, e isso também trouxe perspectivas, né? A China vem há algum tempo tentando estimular a economia, uma das medidas de estímulo foi realmente as taxas de juros sendo cortadas, né? E esse aumento em agosto pode ser um começo do reflexo disso, porque esse tipo de medida leva tempo para maturar, mas eles já vêm cortando aí, tentando estimular os seus empréstimos e créditos de uma forma geral.
Então a gente teve esse número surpreendente lá na China, isso trouxe, né, uma expectativa de que a gente tenha uma aceleração ali na economia nos próximos meses. A China que vem sendo uma grande incógnita e um grande motivo de incerteza. E aí a gente teve esse ponto aí positivo vindo da China. O Xangai Composto subiu 0,84%, ficando aí na liderança lá da Ásia. Então isso deve trazer um vento bem positivo aqui para o Brasil, né, porque o minério de ferro que tinha caído lá na sexta-feira ficou um pouco desanimado, voltou a subir. Né, o índice de commodities do S&P, como vocês podem ver, né, para quem está escutando, a gente tem 3 gráficos menorzinhos aí no lado esquerdo e o índice de commodities é o terceiro, ele está em alta hoje junto ao Ibovespa e o dólar em queda. Então uma abertura mais positiva aqui no Brasil e de uma forma geral na Europa também, né, uma abertura mais positiva por enquanto, vinda desses ventos aí mais positivos lá da China. Mas o Japão ele foi um pouco diferente do resto da Ásia, né? O que aconteceu lá no Japão, Débora? Exatamente, André. Lá no Japão, né, a gente teve um descolamento. Então, o que a gente fala lá de comportamento misto, né, a gente viu isso acontecer na Ásia, porque a gente teve alguns índices por lá superando, inclusive, as expectativas, indo muito bem hoje, como é o caso do Xangai Composto, mas o Nikkei 225, que é o índice lá do Japão, né, de Tóquio, ele caiu hoje, né, ficou aí negativo boa parte do dia, porque lá no Japão eles começaram a falar e ventilar uma ideia do fim dos juros negativos para o Japão, né? Não vou entrar em detalhes como é que funcionam os juros negativos do Japão, mas eles ventilaram essa ideia, né, da possibilidade desse fim de juros negativos, e aí os títulos, né, de 10 anos lá do Japão, né, os títulos da dívida de 10 anos do Japão, tiveram recorde de rendimento aí pensando nos últimos anos, né? Então, desde 2014, a gente não via, né, um rendimento, uma remuneração ali dos títulos de 10 anos tão alta, e a gente viu isso acontecer hoje, chegou a 0,70% ao ano, vocês não ouviram errado, é isso mesmo, né? Mas foi o recorde aí desde 2014. Isso fez com que o apetite pelo risco lá diminuísse. Toda vez que a gente tem um título público subindo ali mais do que se esperava, né, a gente espera também que esses recursos saiam ali da bolsa, né, dos ativos de mais risco e cheguem ali aos títulos públicos. Isso aconteceu lá no Japão, né, então um apetite pelo risco mais enxuto. O iene se valorizou frente ao dólar também por isso, né, se espera que entre recursos ali no Japão e buscando essa segurança, claro. E aí o Nikkei 225 acabou caindo frente a esses títulos que subiram aí com patamares recordes desde 2014. Então foi isso que fez com que o Japão se descolasse do restante da Ásia, ali, né, nesse movimento da manhã e da noite da Ásia. Perfeito, Débora. Então vamos agora para o nosso mercado brasileiro aqui, porque hoje, segunda-feira, é dia de focos, né? Então é o dia que a gente quer saber como a Faria Lima está achando que o Brasil vai se comportar aí nesse e no próximo ano, né? Então, mais uma vez, pela segunda semana consecutiva, a gente vê uma certa tendência de que a Faria Lima e o mercado financeiro estão animados com a economia brasileira, principalmente depois da divulgação do PIB, mas ao mesmo tempo ele acredita que esse maior crescimento econômico vai refletir em uma maior inflação. A gente tem aqui o resumo para vocês verem a partir de agora no quadro que a gente montou aqui para vocês, né, mostrando quais são os principais dados aí do relatório Focus, o que eles estão encontrando aqui de inflação, de PIB, de Selic e de taxa de juros, né? Então, o que a gente tem é que agora a inflação